Oi, hoje vamos falar sobre memória e aprendizagem. A gente sabe que quando a gente tem um conteúdo a ser ensinado, a gente quer que esse conteúdo fique numa memória. A gente tem alguns tipos de memória, né? A gente tem uma memória de trabalho, que é uma memória que dura um tempo menor do que a memória de longa duração, por exemplo, que é a chamada de longa duração. E essa memória de trabalho, ela é usada assim de forma rápida. Por exemplo, eu vou na casa de uma pessoa e quero pedir uma pizza. Eu pego o número, né, ali 3744, 3266, um número qualquer, e aí eu sei que aquele número, se eu ligar para a pizzaria, eu li ali no folder, eu vou ligar para a pizzaria e vou pedir a pizza. Na próxima vez que eu for à casa desse meu amigo e ele falar assim, vamos pedir uma pizza, eu não vou lembrar desse número, né? Esse número, ele tem alguns dígitos e eu guardo por um tempo esse número. Eu não guardo para sempre. A memória de trabalho, essa memória rápida, ela dura alguns minutos, né? Eu guardo as informações. É uma memória que, por exemplo, quando eu chego na sala de aula, eu falo assim, peguem o caderno de matemática, peguem o caderno de português, peguem o livro de geografia, abra na página 7, eu dou 3, 4, 5 ordens para um aluno e ele guarda rapidinho na memória de trabalho, é aquela memória rápida, né? Se depois de uma semana você chegar lá e falar assim, qual a página do livro de geografia que eu pedi para vocês abrirem a semana passada, ele não vai lembrar, né? Porque é uma memória que ele usou naquele momento para guardar. E ele guarda poucas coisas nessa memória, a gente não guarda muitas coisas. Aí você vai falar, mas eu sei o número do meu CPF, que tem lá 10 dígitos. Se você pensar bem, você sabe o número do CPF porque você guardou em slots. Você guardou, ou você guardou assim, por exemplo, eu guardei 102, 979, ou 102, 979, você guardou, mas são 4, 5, 6 no máximo que você guarda. Você não guarda mais que isso, né? E a memória de trabalho é menos ainda. Você guarda aqueles 3, 4 informações. Você pode perceber em sala de aula que quanto menor o aluno, às vezes os adolescentes também, você chega e fala assim, abra um livro, página tal, faça exercício 1, 2, 3, tal, e aí sempre tem um que fala assim, qual é o livro? Qual é a página? O que eu tenho que fazer? Por quê? Porque ele não tem essa memória de trabalho ainda tão definida. Ou ele não conseguiu guardar todas essas poucas informações para a memória de trabalho. A memória de trabalho é tipo uma telefonista, sabe? Ela recebe a pessoa, uma recepcionista telefonista, mais ou menos isso. Ela recebe a pessoa e aí a pessoa fala o que ela quer. Eu quero ir no 10º andar falar com o seu fulano, que é o chefe do departamento X. Aí ela vai pegar, ela vai ligar. Lembra aquelas telefonistas que tinham um monte de fiozinho? É mais ou menos o que a memória de trabalho faz. Ela pega a necessidade e ela vai lá resgatar na memória de longa duração o que você precisa. Então ela faz essa mediação entre o que você está de imediato, o que você precisa de imediato e aquelas memórias de longa duração, onde você vai e resgata isso. Então ela é como se fosse uma recepcionista, mas ao mesmo tempo ela te mantém atenta e fazendo com que você perceba o que você está fazendo. E você vai entender bem o que eu estou falando sabe quando você está no celular andando e de repente você para porque você está mexendo no celular e você não concatena andar e mexer no celular? Ou você está descendo uma escada e aí você desce um degrau a mais? É porque você meio que desligou essa memória de trabalho e você fez no automático. Essa memória de trabalho, ela também funciona rapidinho, né? E a falta dela faz muita falta no nosso dia a dia e pode dar muita encrenca. Tem uma memória que a gente chama de curta duração, que é uma memória mais rápida, ela dura de 3 a 4 horas mais ou menos. E como você trabalha com a memória de curta duração? Você trabalha para a prova, por exemplo, né? Você estudou um pouco antes, você tem na prova, colocou lá o que o professor quis, esqueceu, nunca mais resgatou. A memória de curta duração, ela dura minutos ou horas, de 4 a 6 horas mais ou menos, e ela garante o sentido de continuidade do presente também, tá? Ela tem um alojamento temporário da informação. Você guarda ali temporariamente. E depois você não precisa lembrar daqui a uma semana o que você comeu na hora do almoço, mas você precisa lembrar no jantar que você já almoçou,
né? Então ela vai guardar, mas depois de uns 15 dias você perguntar o que você comeu numa quarta-feira, XYZ, você não vai lembrar, a não ser que seja uma coisa muito especial. E quando essa coisa muito especial acontece, por exemplo, meu aniversário, né, o seu aniversário, a queda das Torres Gêmeas, qualquer coisa assim muito diferente acontece, quando meu time ganha o campeonato, por exemplo, você sabe onde você estava, né? Você sabe exatamente, se eu perguntar para vocês onde você estava, quem estava já era viva nessa época, mas onde vocês estavam quando caíram as Torres Gêmeas, todo mundo sabe, eu estava na sala, eu estava na escola, todo mundo guardou, porque foi impactante, foi emocionante, e a memória gravou aquilo, né? Com certeza, todo mundo que teve acesso a essa informação, ele sabe o que estava fazendo, e às vezes assim, até onde ele estava parado quando viu aquilo, e o que fez logo depois, a gente gravou na memória isso. Então, por que a memória de longa duração é tão importante? Ela faz com que a gente consiga resgatar no futuro. Ela faz com que a gente saiba a nossa biografia, por exemplo. Ela faz com que eu lembre a data do meu nascimento. Ela faz com que eu consiga relacionar 2 conteúdos que eu aprendi. Muita coisa do que eu estou falando aqui, vocês estão pensando assim, olha, aquele livro que eu li, aquela aula que eu dei, você vai resgatando e vai relacionando e vai pensando outras coisas em cima e vai, né? Como você trabalha a memória, a atenção em sala de aula? Você trabalha através de vários exercícios, né? Existem vários exercícios para atenção. É bom jogar videogame? É bom. Tem um estudo super recente que diz que 1 hora de videogame faz com que você preste mais atenção. É bom só jogar videogame? Não, não é bom só jogar videogame. Como não é bom só ficar no celular, ou só no computador, ou ter só aquele tipo de estratégias em sala de aula. O cérebro, ele é super curioso, tá? Para aprender, para guardar na memória, ele vai atrás da curiosidade. Se você faz com que o ambiente de sala de aula seja divertido, com que se produza cartazes ou que se faça alguma coisa mão na massa, o cérebro vai guardar mais essa informação. Agora, se aquilo ficar mais de um tempo maior, ele vai entrar no modo paisagem, você nem percebe. Então, você passou, viu um outdoor diferente, chamou atenção. Primeiro, segundo, terceiro dia, uma semana, você ainda chama atenção. Aquela propaganda diferente, né? Aquela música diferente. Chega uma hora que você pode até estar ouvindo a música mais legal que você ouviu. Às vezes você está dirigindo, você nem percebe que ela está tocando. Porque você já virou automático, você não percebeu ela. E assim acontece com o dia a dia, com as estratégias que a gente pode usar em sala de aula. Então, às vezes você vê uma sala de aula cheia de recurso, cheia de coisas bacanas na sala de aula, mas ou por muito tempo, né? Você trabalhar com memória, por exemplo, se eu chegar aqui e falar para vocês assim, olha... guardem aí essas letras. Eu vou falar as letras e todos vocês daqui a 2 minutos vão me repetir essas letras. P, P, V, N, D, Q, M, F, M, A, D, V. Se eu mostrar essas letras para vocês daqui a 5 minutos eu pergunto assim, quais são as letras? Pode ser que vocês não lembrem. Eu aposto quase $1 bilhão que vocês não vão lembrar. A não ser que vocês tenham uma memória muito boa. Às vezes você tem uma memória meio fotográfica e vê aquilo e você lembra. Mas se eu falar assim, essas letras são as letras iniciais do parabéns para você. Pronto. Aprendeu. Guardou na memória. Você relacionou aquelas letras a alguma coisa que você já conhecia. Também existem dicas que você pode fazer, estratégias de memória. Quem já decorou a tabela periódica sabe disso. Né? Lá nos cursinhos, o que a gente usa? Várias dicas para resgatar na memória, né? Usa historinha, usa canção. Eu tenho que saber a tabuada de cor? Tenho que saber a tabuada de cor. Mas eu posso usar dicas da memória para decorá-la, né? Eu posso fazer de outra forma. Posso usar com música, posso usar com história, enfim. Aí vai da criatividade do professor. A memória é muito importante e sem ela a gente perde muita coisa. Você já deve ter visto vários filmes ou que a pessoa
perdeu a memória de curta duração, ou que a pessoa perdeu a memória de longa duração. Tem uma lá do Adam Sandler que ele tem que lembrar todo dia, né, da noiva lá, inclusive que ela tá grávida, que o bebê nasceu, e põe lembrando do dia anterior, porque ela não guarda, ela só tem a memória de curta duração, né, ela não tem a memória de longa duração. Então, a perda dessa memória faz com que a gente aprenda mais sobre o uso da memória. Né? E existem muitas pesquisas a respeito disso. O que a gente sabe? Que para guardar na memória de longa duração, que é o nosso interesse, a gente tem que usar estratégias variadas que usem mais sentidos em sala de aula. Jogos cooperativos são muito importantes, jogos no geral são muito importantes, cores, o visual, o auditivo, os sentidos, e a criatividade do professor e do aluno. Perguntar para o aluno também como aquele conteúdo pode ficar mais significativo para ele, é muito bacana, porque às vezes o professor fica tentando sozinho entender como ensinar para aquela pessoa, e o aluno pode nos ajudar muito. Quando a gente pergunta para o aluno, o que vocês acham? A gente tem que aprender tal coisa, tal coisa, tal coisa, como vocês acham que a gente pode fazer? Eles podem também nos dar dicas preciosas de como ajudá-los a aprender melhor.